importante a gente conversar que um dos principais fatores não é só ficar na cama sem vontade de comer, chorando, sem vontade de sair de casa. Muitas pessoas estão trabalhando normalmente e estão profundamente deprimidas. Estão fazendo todas as atividades. Isso é muito importante falar. E a irritabilidade, que é algo que permeia, acontece de forma muito frequente em quem teve algum traumatismo cranioencefálico, uma lesão, ela é muito frequente. Ela acontece de forma, a gente percebe isso de forma muito corriqueira. E a irritabilidade, ela pode ser um sintoma importante que a gente precisa tratar, precisa cuidar. Ficar atento, né? Ficar atento. É um dos sintomas também que a gente tem que cuidar, prestar atenção, sim, né? Porque muitas vezes as pessoas confundem, acham que quem está depressivo é só aquela pessoa que está ali no cantinho, não quer tomar banho, não quer comer. Não, às vezes a pessoa está lá tendo uma vida normal. Teoricamente. Na visão dos outros, né? Mas a vida dela... Isso, na visão dos outros. Porque só quem sabe o que está sentindo é quem está passando por isso. Então, por isso que é muito importante a gente ter a leitura sem julgamento do outro. Sem julgamento. Sem julgamento. E a dor é muito única, né? Muito individual. Cada um... Sente de uma forma, vê de uma forma, né? E isso é muito importante. As pessoas não julgarem, diminuir a dor do outro também, né? Porque se você está julgando, às vezes você está diminuindo a dor do outro. De forma única, a dor é de cada um, né? Então, assim, é importante que também tem íntima relação de como a gente vê a situação. Se a gente vê a situação de um jeito sem saída, a gente provavelmente vai se sentir mais desanimado, provavelmente a gente não vai fazer nada nesse sentido para mudar essa realidade. Então é bem importante a gente pensar se a nossa forma de enxergar aquela situação, que é real, é concreta, pós-TCE, a gente não está falando de uma invenção, não é uma frescura. Então assim, se existe algum tipo de comprometimento, qual comprometimento está tendo, o que eu quero para minha vida, o que eu posso nesse momento, e cada passo ser celebrado também. Isso é muito importante. Muito importante, com cada certeza. passo, porque são vários passos que têm que ser dados. É o que você falou, é uma nova vida. Uma nova vida. E muita coisa a gente perdeu, mas muita coisa a gente pode ter, muita coisa a gente pode adquirir, muita coisa boa pode acontecer. Eu sempre dou um exemplo, assim, eu sempre gostei muito de estudar. Então, sempre foi meu foco de ler muito, estudar. Sempre fiz muitas pesquisas. E quando aconteceu o acidente, eu fiquei com problema de leitura, problema na visão, no campo visual, fiquei no problema de leitura, problema de atenção, problema de memória. E aí, como que eu vou fazer para estudar? Não tem como estudar, porque eu não memorizo, é difícil para ler. E aí, nossa, e agora? Tudo que eu mais gostava de fazer não tem como. Não, vamos buscar outras coisas, né? Vamos buscar. Eu fiz muito trabalho voluntário, porque eu adoro isso, eu sempre gostei muito de ajudar. Eu falei, agora eu tenho tempo, né? Posso fazer coisas que antes eu não tinha como fazer. E busquei pintar caixa, já fiz muito isso, fazer pintura de caixa, e a gente vai tentando se redescobrir, né? E tem um valor que quando você me fala, que é importante a gente estar conectado com os valores. Me parece que quando você me fala de gostar de estudar, tem a ver com vontade de aprender. Isso. Assim, uma realização por aprendizagem. Isso, né? sempre E aí, quando tive. você fala, eu aprendo quando eu pinto caixa, eu aprendo quando eu faço um trabalho, eu aprendo quando você faz o blog, eu aprendo quando você faz os vídeos. Então, assim, tem aprendizado. Porque antes eu achava, gente, agora eu vou ser uma burra, não tem como aprender mais nada. Eu desesperei, né? E não é assim, né? A gente aprende com tudo, o tempo inteiro. Então, se esse é um valor para você, você está realizando de uma outra forma. Isso. Sabe, não é da mesma forma que você realizava antes, você está realizando. Isso. Então, é importante a gente perceber o que é valioso pra gente e no momento pós, o que acontece de eventos traumáticos e aversivos para todo mundo, o que eu posso fazer pós, mas que se aproxima dos meus valores. Assim, que eu posso estar iluminando de alguma forma aquilo que realmente me toca. Porque a gente não pode mudar o que aconteceu, né? Então a gente pode mudar daqui pra frente, né? O que vai diferenciar é qual a atitude sua a partir de agora, a partir do que aconteceu, né? E não é fácil, não é fácil. Não é fácil e é importante, assim, que a gente, de verdade, encoraje as pessoas a procurarem ajuda, porque cada um tem uma história de vida. Isso. Fernanda tem uma história de vida, Gisele tem outra história de vida, Isso. eu tenho outra história de vida. Todo mundo, quem está assistindo, tem uma história própria. Então, Com é importante a certeza. gente cuidar do nosso caminho, construir a nossa vida com tudo, com as adversidades que a gente tem, com tudo, mas de uma forma profissional. Assim, sem cuidado. Precisa cuidar. Como a gente pode
ajudar essas pessoas que estão com pensamentos suicidas ou estão muito tristes. A gente pode falar sobre isso, comentar sobre se a pessoa tem ideia de morte ou não. É indicado, assim, a gente poderia ajudar dessa forma, conversando com a pessoa. É o que a gente está fazendo aqui. É o que a gente está fazendo. A gente está falando sobre morte, sobre pensamentos de morrer. Isso ajuda a prevenir. Porque não é porque a gente não pergunta que essa ideia vai se dissipar sozinha. A pessoa já está pensando sobre isso. Porque, na verdade, a pessoa quer deixar de sofrer. Ela quer uma solução para aquilo. E se passa pela cabeça dela e alguém se dispõe sem julgamento, é muito importante, assim, diminuir os padrões de julgamento. O máximo possível, tentar entender que você está triste. Eu estou percebendo que você está diferente. Não estou te vendo mais fazer aquilo que você gostava de fazer. Estou te percebendo um pouquinho mais quieto. Um pouquinho mais isolado. Um pouquinho mais isolado. Eu estou descrevendo, eu não estou julgando. Isso. Faz sentido para você? E checar isso também. Faz sentido para você? Você está se sentindo bem? Às vezes a pessoa pode estar com uma bela de uma gripe. Ou pode estar assim, com uma adversidade, uma dor, uma cólica muito forte e está se manifestando daquela forma. Mas é importante, assim, eu estou te percebendo diferente do que eu te via. E eu queria saber mais sobre isso. Eu queria saber se você está pensando em algo. E a pessoa pode dizer, não, eu estou muito triste. E se a pessoa continua falando sobre isso, não precisa escutar. Às vezes, assim, não tem muito o que fazer. Você só escutar, nossa, eu imagino que você esteja muito triste. Acho que a gente pode... Sem julgar. Sem julgar. É uma maneira de ajudar, procurar ajuda profissional também, né? Se não souber nada o que fazer, indica, olha, tem um grupo que faz um trabalho incrível no Brasil inteiro, que se chama o Centro de Valorização da Vida. O CVV, né? Eles têm um número que é o mesmo número para todas as cidades brasileiras, a ligação é gratuita, né? 24 horas, 24 é gratuita, horas, sim. E é 188 o número. É gratuita. A gente vai deixar aí na descrição, CVV 188. Então, se alguém tiver precisando conversar, não quiser falar para alguém, né, diretamente com conhecido, é anônimo, não deixe de ligar, né, pode ajudar bastante. Sim, é o primeiro canal, se a gente for pensar, o primeiro ou algum canal de carta na manga, que eu acho que é importante. Então, funcionando a sua pergunta, falar sobre ideias de morte, de suicídio e tudo mais, ajuda a prevenir, sim, ajuda a reconectar. Porque a gente precisa de verdade estar do lado de uma pessoa. Quando a pessoa tenta suicídio, a gente tem uma ideia equivocada na sociedade que a pessoa só está chamando atenção ou quer chamar atenção. Isso de fato é real, porque a pessoa talvez queira chamar atenção, mas não é o principal. Mas algo está errado, né? Se ela está querendo chamar atenção desse jeito, também está errado. É a nossa visão. Ela também A gente não está no corpo nem na vida dessa pessoa que está sentindo esse sofrimento todo. Se ela estivesse feliz, ela jamais pensaria em chamar a atenção dos outros dessa forma. Então algo muito complicado acontecendo com ela, algum sofrimento em que ela está tentando pedir ajuda de alguma forma. Então, se em algum momento vocês perceberem alguém que esteja tentando suicídio, ou com essas ideias, ou que já tenha tentado, vão dar mais atenção, sim. Não dar atenção é o que pode gerar um desfecho sem volta. Um ponto importante que se percebe, na verdade, nos estudos sobre esse tipo de comportamento, é que as pessoas que pensam, que têm essa ideia sobre morte, têm uma dificuldade, e aí a gente precisa afinar isso todo ser humano seria desejável que afinasse a capacidade de descrever os próprios problemas, aquilo que faz sofrer. Porque não é que a vida inteira esteja ruim, mas a gente, quando está deprimido, quando a gente não se sente bem, a gente tende a generalizar. E assim, tudo está uma porcaria, então tem que acabar com a vida. E se a gente fala tudo está uma porcaria e tem que acabar com a vida, a gente não está especificando o que está uma porcaria. Porque na verdade não tem como ser tudo está uma porcaria, mas tem algumas dificuldades que estão acontecendo, tem alguns pontos de vulnerabilidade maior. Quando a gente descreve isso mais concretamente, a gente amplia a possibilidade de resolução de problemas. Quando a gente amplia a capacidade de resolução de problemas, a gente combate a desesperança, que é o principal fator de risco num quadro desses, no impulso suicida, é a pessoa não ver, está desesperada. Ela não vê saída para o problema dela. Então, um dos pontos importantes é desenvolver a descrição. E a descrição sem julgamento. Isso, sem julgamento. Com certeza. Assim, é um ponto quente para a gente poder trabalhar para reverter esse quadro. Certeza. Doutora Patrícia, existe algum período do ano que o suicídio acontece mais?
Excelente pergunta. Tem momentos que são mais delicados. Então, se a gente pensar culturalmente, a gente se reúne em datas festivas, né, com familiares, se reúne com pessoas próximas. Natal, Ano Novo, aniversário, são momentos que são mais delicados. E até por uma questão comparativa, como a gente tem um referencial de família doriana, né, que famílias perfeitas, às vezes em novela, em filmes, em propagandas, a família de ninguém é perfeita. De ninguém. Todas as famílias têm suas questões, podem se amar e tem divergências, isso aí acontece com todo mundo. Só que às vezes, comparativamente, como a leitura às vezes está, a pessoa está muito triste, está vendo tudo ruim, às vezes fala assim, poxa, nem família eu tenho. E às vezes se restringe também a família de onde nasceu, onde foi criado, sem contar que a gente pode criar laços afetivos e é super desejável que a gente crie novas famílias também, para além dessa de origem, que a gente tenha mais laços afetivos possíveis reais, não tão virtuais que é o que a gente tem hoje em dia. Semana que vem já é Natal, depois Réveillon, e por isso a gente pensou nisso mesmo, para tentar ajudar muita gente que pode estar nesse momento difícil, né? Exatamente. E são ondas, se a gente for pensar, né? Isso passa, a tristeza também, ela pode, se ela perdura, tá, por mais tempo, ela se transforma em quadro depressivo, precisa tratar, de verdade, medicamentosamente, com terapia, com um grupo, com tudo que tiver direito, tudo que puder fazer para poder melhorar a vida, para uma vida de qualidade. Faça, assim, faça. Ajuda que isso muda totalmente o quadro. E só vivo que a gente consegue descobrir soluções, né? Com certeza. Se você se identificou com algo nesse vídeo, se você conhece alguém, não deixe de compartilhar o vídeo, de pedir para essa pessoa procurar ajuda, falar sobre o CVV, que talvez você vai estar ajudando muito essa pessoa. Vamos compartilhar o vídeo com os amigos, com os familiares, que assim a gente vai poder talvez ajudar bastante gente a não chegar nesse ponto, né, de total desespero. Então tudo tem solução, a sugestão é essa, procure ajuda. Não deixe, não sofra sozinho, não precisa. Não sofra sozinho, isso. Se a gente sabe que tem uma solução, que tem várias possibilidades, procure, porque existe. Hoje em dia existem possibilidades. E se você não se inscreveu no canal, se inscreva. Então até o próximo vídeo e muito obrigada. Doutora Patrícia, mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço muito. Muito obrigada. Obrigada a vocês. A Gi falou, eu tô muito distraída hoje. Tá. Tô muito distraída. Gente, se você... Muito obrigada, gente, por estar aqui até agora. Nossa senhora! Tá, vou falar demais. Isso, tá bom.